vendas de alinhadores. José Ritz está por aí? Está? Que legal! Presente. Seja muito bem-vindo, Dr. José Ritz, tudo bem? Tudo ótimo. Quanto tempo, né, Caio? Verdade! Nós estamos numa jornada dupla, né? Você estava comigo pela manhã, depois fiquei com você pro próximo almoço e agora você retorna aqui conosco, né? É muito trabalho, né, José? Boa, graças a Deus. Ritz, fica à vontade, tá? Seja bem-vindo ao nosso Valeu. Meet. Nosso time está aqui ansioso para escutar um pouquinho dos seus conselhos, da sua história. Show de bola. Vamos lá. Primeiro, inclusive a Lu está entrando, minha sócia. Eu pedi para ela participar também. Deixa eu abrir minha apresentação e aí eu conto um pouquinho da nossa história. Então, vamos começar no Merchan Neves. Doutora Luísa, a Lu, ela começou como estagiária aqui na minha clínica, e a gente foi construindo uma relação. Hoje a Lu, ela é minha sócia, ela tem uma participação no consultório e ela é a responsável por atendimento e vendas da nossa clínica. E vocês vão ver que a minha apresentação, basicamente, ela vai falar muito sobre atendimento, tá? É muito comum, e, eu já vi uns vídeos do Caio falando sobre isso, no Instagram dele, já vi alguma coisa na Clinicorp, falando sobre a importância de você saber fazer a precificação e você entender quanto vale o seu trabalho, né? E não se preocupar quanto o seu concorrente está cobrando. E o principal para que chegue a números como a gente tem aqui no consultório, e eu insisto sempre que eu encontro as pessoas, o nosso grande diferencial é o nosso atendimento. Humildemente falando, é o nosso atendimento, né? Então, tem uma frase do pai de uma amiga minha, que ele era um cara que ele não tinha nem terminado a escola, mas ele montou uma empresa que ele vendeu por 25 milhões de reais, e ele era um vendedor nato, era um cara que trabalhador, e ele sempre que me via, né, ele era um italianão, ele não me chamava, né, meu nome é José Eduardo, ele não falava José, ele falava Giuseppe. E ele falava, pô, Giuseppe, cuide do seu cliente como uma criança de colo, né? Então, isso é um mantra aqui dentro da Ritz Odontologia. E eu trouxe a Lu, porque eu vou querer que a Lu participe. Parte da apresentação que eu vou mostrar para vocês foi feita por ela, e ela é a camisa 9. Eu sempre faço umas analogias com o futebol, embora a odontologia seja um mercado super feminino, né? E as mulheres geralmente não acompanham tanto o futebol, mas o camisa 9 é o cara que faz gol, é o cara que resolve. Então, a Lu é a camisa 9 aqui em vendas, e eu, para, vamos dizer, engrandecer essa apresentação, eu pedi que ela participasse também, tá? Eu também tenho um canal no YouTube, muito conteúdo voltado a nós, dentistas, algumas coisas voltadas aos pacientes. Então, quem navega aí pelo YouTube, conheça o canal, se inscreva no canal. E um conselho que eu já dou para vocês, né? Eu acho que no Instagram as pessoas já está claro que tem que ter uma participação nessas redes sociais. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, mas o YouTube eu vejo que é uma plataforma que as pessoas estão pouco inseridas, e a segunda ferramenta de busca na internet é o YouTube. Então, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar produzindo conteúdo. Se vocês olharem os meus primeiros conteúdos com os que eu faço hoje, eles são bem diferentes, mas eu procuro estar posicionado e colocando conteúdo e entendendo onde eu tenho retorno, mas sempre está produzindo, sempre executando. Tá?
Então, pessoal, vamos falar de mercado, né? Como eu falei no começo do dia, quando a gente vai falar de dinheiro na área da saúde, falar de ganhar grana, falar de mercado, falar de business, principalmente no Brasil, muitas pessoas, né, já levanta aqui a esquiva, fala, pô, lá vem o cara mercantilista. E assim, pessoal, para quem não pensa dessa forma, eu sinto informar, mas o nosso consultório é um business, o nosso consultório é onde a gente ganha a nossa vida, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente ama odontologia, a gente adora ver aquele caso bem resolvido, mas é um negócio, custa dinheiro e é o que paga as nossas contas, tá? Então, esse é um gráfico que eu recebi da Line de 2016, market share, né? Participação no mercado de ortodontia em adultos em 2016. 32% do market share era da Line do mercado de adultos nos Estados Unidos em 2016. Tá? Eu coloco aí o Brasil seguindo muito o que os americanos fazem. Né? A gente está surfando aí uma onda há pouco tempo de faceta, lente de contato. E se a gente olhar o mercado americano, isso acontece nos Estados Unidos há 20 anos. Né? Inclusive, a gente pode ver até mesmo as pessoas famosas dos Estados Unidos, eles já usam esse tipo de tratamento há muitos anos. E no Brasil é relativamente recente. Então, a gente olha esse mercado americano, 5 anos atrás, 32% do mercado de adultos era tratado com alinhador, tá? Então, no último AAO, que foi digital, né, não foi presencial, essa é uma projeção em 24 anos de história da ortodontia digital. Você tem uma participação de 25% do digital no mercado e 75% dos brackets. Assim que nos próximos 10 anos vai ficar no meio a meio, tá? Então, a gente está falando de um mercado que vai dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Então, para começo de assunto, para começo dessa apresentação, eu estou falando para os meus colegas ortodontistas que você que está trabalhando com ortodontia digital, você está dentro de um mercado que vai dobrar de tamanho, tá? Eu já tive algumas conversas, né, com o próprio Caio, com pessoas do mercado brasileiro. Estima-se que hoje a ortodontia digital, os alinhadores, e aí tendo como principal player do mercado a Invisalign, a gente tem no Brasil uma participação de 5 a 7% hoje dos tratamentos ortodônticos sendo realizados com alinhadores, tá? Então, vamos projetar que o Brasil, daqui 10 anos, vai estar próximo a que os Estados Unidos estava naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que era 36%. Então, vocês veem, assim, é um mercado que vai crescer aproximadamente 5 vezes, tá? Então, falando para vocês, aí olhando a minha realidade, eu, em 2016, a nossa clínica teve 40 novos casos com Invisalign, tá? E como o próprio Caio falou, no ano passado nós tivemos 650 novos casos com Invisalign. Então, é um mercado que está numa expansão gigantesca. Quem já tem mais anos de estrada dentro da ortodontia, não sei se viu uma transformação como essa, né? E, principalmente, o que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês hoje é que, além de ser um mercado em expansão, é um mercado, é um produto, é um tratamento que aumenta e muito a nossa produtividade, tá? Eu brinco que quem é ortodontista, pelo menos 10 anos, 15 anos, já tocou muita clínica como eu toquei,
Eu trabalhei num sindicato aí por 9 anos. Eu fui o responsável pelos tratamentos do sindicato e eu cheguei a ter 500 pacientes em tratamento, onde eu tinha uma equipe que me ajudava, mas dentro das consultas, dentro da técnica bioprogressiva que eu fazia, quem não tem uma dorzinha na cervical, quem não tem um probleminha no ombro, quem não tem um problema na lombar, cara, não tem história, né? E hoje eu falo para vocês que eu tenho mais de 1.000 pacientes em tratamento no consultório, tá? Praticamente hoje não coloco mais a mão nos meus pacientes. Brinquei até com as meninas aqui, que acho que foi quinta-feira, né, Lu? Quinta-feira eu atendi 3 pacientes, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu não trabalhava tanto assim na minha vida. Todos os planejamentos passam por mim, tá? Todos. Eu vejo todos os pacientes, mas a parte braçal, de sentar fisicamente, me desgastar, eu praticamente não tenho mais. Na sexta-feira que vem, eu estou indo viajar, eu vou passar 2 semanas fora do Brasil e eu vou conseguir manter o meu consultório funcionando, vão ter primeiros atendimentos, vamos continuar fechando o tratamento, graças a uma ortodontia digital, graças a todas as mudanças que o mundo está passando, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o que a gente defende aqui no consultório? A gente defende a investir na experiência do nosso cliente, tá? A odontologia, como a gente conhecia, né? Então, em 2018, eu fui para Londres, um encontro dos 300 principais Invisalign Doctors do mundo, né? Na verdade, foi em 2019. E tinha um dentista americano que ele falou, e ele falava, olha, na década de 90, o paciente entrava no meu consultório, quem mandava era eu mandava no tratamento, tá? E ele falou, hoje não é mais assim. Hoje, se eu trabalhar com extrabucal no meu consultório, eu vou ficar conhecido como o cara que põe freio de burro. O nosso paciente, se a gente for, né, fazer uma reflexão, é bizarro, pessoal, mas eu lembro quando eu entrei na faculdade, em 2000, eu encontrava amigos da Metodista, da OSEC, indo até a USP, porque a biblioteca da USP tinha livros, trabalhos que ninguém tinha. Hoje, tudo isso está digitalizado. Hoje, o nosso paciente tem acesso a uma dissertação de mestrado, a uma tese de doutorado. O meu paciente, ele sabe como é uma movimentação ortodôntica. No começo dos anos 2000, o paciente, para saber isso, ele tinha que ir numa biblioteca estudar. Ninguém fazia isso, tá? Então, hoje, o nosso paciente é um paciente que ele tem muita informação, ele sabe como os tratamentos funcionam, ele sabe como é um Invisalign, ele sabe como é um alinhador, tá? Então, esse é um paciente que, ele, além do produto que ele quer ter uma boa experiência aonde ele vai procurar o tratamento dele. Um outro ponto que a grande maioria dos pacientes, o que eles querem? Eles vão gastar dinheiro, eles vão comprar de empresas que vão oferecer uma transação rápida e fácil para ele. Então, o clássico, pelo menos na minha especialização, era o paciente, ele vem ao consultório, você pede uma documentação para ele, ele vai fazer a documentação, ele volta para o consultório, você pede uma semana para planejar, depois ele volta e você vai falar como é o tratamento desse paciente. Ou seja, ele precisou de 3 consultas para ouvir o que ele quer saber, que é quanto custa e quanto tempo vai demorar, tá? Então, hoje, o fluxo dentro da nossa clínica é totalmente diferente do que eu aprendi na minha especialização. Eu vou resolver o problema do meu paciente no dia. No dia, ele vai sair daqui com o diagnóstico dele e ele vai saber quanto custa e quanto tempo vai demorar, tá? Então, pessoal, primeira coisa, né, que eu falo para todo mundo, ninguém gosta de ir ao dentista. Tá? Ninguém gosta. O cara, o paciente, a paciente que
Chegou no primeiro dia, nossa, que legal, estou indo fazer uma limpeza no dentista. Ele pode até ficar muito feliz em encontrar a gente, porque nós somos o quê? A gente acaba se tornando amigo desse paciente, né? Então, o paciente pode eventualmente ficar feliz, está indo ao consultório, mas ser moldado, enfim, não é uma experiência interessante. Então, a primeira coisa que você vai melhorar a experiência do paciente no seu consultório é você ter um scanner dentro do seu consultório. Como o próprio Caio falou hoje, né, que a gente conversou, o scanner ele vai virar um commodity. Todo mundo vai ter um scanner no consultório. Ainda é um diferencial, tá? Mas você ter todo o fluxo digital dentro da sua clínica, uma impressora 3D hoje, pessoal, custa R$ 1.500, R$ 2.000. A gente pode simplesmente abolir o alginato da nossa clínica. Nada contra o alginato, tá? Nada contra. Mas quantas pessoas já tiveram ânsia enquanto a gente moldava? Quantas pessoas, quando eu escaneio hoje, falam: ah, não precisa daquela massinha nojenta? Essa é a percepção do nosso paciente em relação ao alginato, tá? Então, pessoal, qual é a melhor experiência, né? Esse é um senhor que eu pesquisei no Google e fui lá procurar o barbeiro. Quando eu coloquei barbeiro, a primeira coisa que apareceu foi o inseto. Aí eu falei, pô, eu preciso de um barbeiro raiz. Aí eu coloquei lá, barbeiro raiz. Apareceu esse senhor, tá? Quem é homem vai entender um pouco do que eu estou falando para vocês, né? A nossa relação com o barbeiro eu quero ir no mais barato, vou ali, chego rapidinho, corto o cabelo e vou embora, tá? As mulheres têm uma relação diferente. Primeiro que vocês cuidam muito mais do cabelo do que a gente, tá? Mas teve uma mudança, né? Um paciente meu, ele é dono de uma rede de barbearia, Barbearia Corleone, onde é caro cortar o cabelo, tá? Mas o que ele mudou e por que ele tem sucesso? Porque ele mudou a experiência de você cortar o cabelo, tá? Eu fui conhecer a barbearia dele, ganhei um voucher, fui de graça, tá? Mas eu nunca tinha ido na Corleone. Eu lembro que quando a Corleone foi ser lançada, eu falei, meu, que besteira, quem vai gastar dinheiro para cortar o cabelo só porque o lugar é bonitinho, né? E quando eu fui conhecer, você chega num lugar legal, com gente legal, com ambiente legal, você senta ali para cortar o cabelo, o cara te oferece uma cerveja, você toma uma cerveja, relaxa. É aquele momento onde você desliga o seu telefone, você está ali relaxando, você aproveita aquele momento, aquela experiência. Hoje, eu me tornei cliente da Corleone, não ganho mais voucher, mas eu me tornei cliente. Por quê? Porque ele me proporciona uma experiência diferente, tá? Se fosse aquele senhor da primeira foto cobrando R$ 140, esquece. Mas, sendo um lugar agradável, vamos colocar, né, transportar para a nossa realidade. Eu vou numa clínica que não tem a massinha nojenta, ele resolve meu problema no dia, eu sou bem recebido, é um ambiente legal, cara, pouco importa quanto essa pessoa está me cobrando. O cliente, ele lembra de um bom atendimento por mais tempo do que ele lembra do preço. Então, se a gente, por mais qualificado que a gente seja, tanto que vocês vão ver que eu vou falar muito pouco sobre qualidade técnica, porque para mim isso é padrão. É padrão. Vir aqui falar que você tem que ser um bom ortodontista, uma pessoa que é bom de diagnóstico, pessoal, isso, todo mundo sai, assim, desse conhecimento, sendo um bom ortodontista, sendo, assim, tecnicamente excelente, tá? Para mim, tá todo mundo ali, claro que tem gente um pouco melhor, um pouco pior, mas aqui eu estou falando como diferenciar dentro de um mercado que, se você tropeçar na rua, bater em alguém, a chance de ser um ortodontista é grande, né? Nós somos 30 mil ortodontistas no Brasil, fora pessoas que estão fazendo ortodontia sem especialização,
tá? Então, onde a gente vai buscar essa diferenciação? Para nós, atendimento. E como as pessoas atendem mal. É surreal o atendimento das pessoas. Tá? Então, pessoal, aí, provocando um pouco vocês, né? Para, assim, mudança de mindset. Pô, eu trabalho pouco com alinhador, eu faço poucos casos, eu acho que não funciona tão bem, né? Vocês viram a apresentação hoje do Glauber, pô, ele tem casos maravilhosos, tanto no tratamento híbrido, como exclusivamente com alinhador. Mas, assim, quem muda a indústria? Quem muda a indústria? Quem está revolucionando a nossa indústria? A indústria automobilística. Será que a Chevrolet ela vai revolucionar? Uma empresa gigante, de tão grande acaba até ficando engessada, que já tem uma participação dentro do mercado, a própria Ford, a própria Mercedes, eles estão revolucionando a indústria automobilística ou é essa empresa que está revolucionando? Não é? Será que o Elon Musk, o cara que veio lá, underdog, dono de nada, pô, o cara, ele teve que vir brigando e falando, pô, esse produto de carro que vocês estão vendendo não é legal, polui, não tem autonomia no sentido, pô, o cara tem que sentar e dirigir, e ele está vindo aqui engolindo a indústria automobilística. A visão de fora da indústria automobilística. E quem está revolucionando o mercado odontológico, o mercado da ortodontia? Esse cara ao meu lado é um dos criadores da Invisalign, né? Eu tive o prazer de almoçar com ele no final de 2018, conhecê-lo pessoalmente. E esse cara, o Zia Christie, ele é ortodontista? Ele é dentista? Ele é do mercado odontológico? Não. Você sabe o que ele é? Ele é um paciente que tratou com aparelho fixo e depois usou uma contenção de acetato e falou, por que o meu tratamento não foi inteiro com essa placa? Então, quem está revolucionando o mercado de ortodontia? É um cara de fora da ortodontia. Por isso que eu sempre falo para vocês que, quando vocês forem tomar uma decisão, devo ter um scanner, o que eu tenho que mudar no meu consultório, quem vocês têm que ouvir? Vocês têm que ouvir algumas pessoas dentro da odontologia, com certeza, mas você tem que ouvir as pessoas de fora da odontologia. Você tem que ouvir o seu paciente, o seu cliente, tá? Contando uma história aqui, rapidinho, a gente tinha, né, como padrão do consultório, primeiro, escanear o paciente, tele, foto, toda a documentação, e aí o paciente sentava na cadeira e vinha conversar comigo. Até que um paciente veio, a gente fez tudo isso, ele não fechou, e parte do que a Lu vai falar, de pós-venda, de fazer um follow-up do paciente, ele falou, olha, eu quero dar um feedback para vocês. Vocês emitiram radiação para fazer minhas radiografias, vocês tiraram foto, fizeram tudo, e eu nem vi quem era o dentista, nem sabia quem ia me tratar. Então, eu não achei isso legal. Feedback do paciente. A gente mudou toda a operação do nosso consultório depois desse feedback do paciente. Tá? Hoje, a gente faz totalmente diferente. Esse paciente não fechou o tratamento. Depois de um ano, foi um ano, né, Lu? Depois de um ano, a Lu reativando os leads, reativando essas pessoas, esse paciente voltou para o consultório, tá? E a gente aí deu um feedback para ele. Cara, obrigado. Você fez a gente mudar toda a operação do nosso consultório. Ele até ficou meio surpreso e é um cara que, assim, ele virou quase um consultor nosso. É um cara do mercado financeiro, um cara que todo lugar que ele vai, ele está olhando como funciona, como é a operação. Ele deu um baita feedback para a gente. Então, ouça o seu paciente, ouça o seu cliente e converse com pessoas de fora da odontologia, que não tem essa paixão que a gente tem. Então, o Ricketts, que para mim foi um grande mestre, né?
A revolução não veio dele. Ele teve uma contribuição gigantesca dentro da odontologia, né? O arco base, a bioprogressiva, espetacular. Mas grandes mestres, eles se estabelecem dentro daquilo que eles executam, eles estão ganhando dinheiro dentro daquilo que eles executam. Então, eu lembro, essa é uma foto de 2013, quando eu montei meu consultório, fui para Costa Rica, conhecer o laboratório da Invisalign, conhecer a Invisalign, já estava com um plano de curto, médio e longo prazo para investir no meu consultório e fazer com que o meu consultório crescesse com o Invisalign. E em 2013, os meus grandes mestres falavam o quê? HITS, Invisalign, cara, é só para resolver pequenos apinhamentos, não adianta investir nisso, isso é besteira. Várias pessoas me falavam isso. E se eu ouvisse, eu não teria o consultório que eu tenho hoje, que é esse consultório da foto. Um detalhe dessa foto é, o meu consultório, eu procuro quebrar o padrão do que é um consultório odontológico. Aquela coisa da recepcionista sentada, com carinha de cansada, tudo fechado, o paciente não vê nada, só ouve o barulho do motorzinho, aquela revista velha na recepção, passando Globo News na TV. Assim, pessoal, só para fazer isso, todo mundo faz isso. Então, a gente procura o quê? Quebrar o padrão do que é um consultório odontológico. Então, essa bancada, muitos pacientes sentam, ficam trabalhando, eles chegam antes da consulta para trabalhar, muitos são pacientes interessantes que eu quero conversar, eu quero conhecer, muitos dos feedbacks eles passam ali, tá? E com esse vidro é possível ver os atendimentos. Claro que essa parte é exclusiva do atendimento ortodôntico, nada invasivo, tá? E também a gente nunca chegaria nos números que a gente tem hoje. Quase 2.500 casos tratados com Invisalign, tá? Se não fosse o quê? Entender qual é o mercado, acreditar qual é o futuro, ouvir os meus mestres, mas também tapar os ouvidos em determinados momentos, principalmente na hora de falar em mercado de alinhadores e como que o mercado vai se comportar, tá? Uma coisa assim, eu me formei na USP e eu lembro que na USP São Paulo não tinha exo de terceiro molar na clínica porque todos os professores tinham um curso de como tirar terceiro molar. Então, muitas vezes a gente fica ali, né? Não, o nosso mestre, não, esse caminho, não sei o quê, porque ele tem o curso dele ali, tá? Então, pessoal, eu vou falar essa parte da captação de leads, depois a gente já entra numa parte que a Lu é a camisa 9, e eu vou deixar ela falar, tá? Então, pessoal, captação de leads. Estejam posicionados em todas as plataformas. Tá? Pô, Ritz, eu não tenho tempo. Ó, na vida, ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Você tem que ter um dos dois. Se você não tiver tempo e não tiver dinheiro, eu brinco que, cara, para tudo e reorganiza a sua vida, tá? Então, se você não tem tempo, use o seu dinheiro e contrate pessoas para te ajudar. Tenha uma posição na plataforma do YouTube, LinkedIn, Google Ads, Facebook, Instagram. Esteja posicionado e gere conteúdo. O que são leads? Né? Lead vai ser qualquer pessoa que vai entrar em contato com o seu consultório. Quais são as informações básicas que você tem que ter dessa pessoa? Você tem que ter telefone e nome. Tá? A pessoa ligou no seu consultório, olha, eu quero marcar com o Dr. José. Legal. Qual o seu nome? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Se não apareceu no telefone o número, você deixaria o seu telefone aqui anotado? Anota o telefone. Se você pegar o e-mail, melhor ainda, tá? Por quê? Porque esse paciente, se ele não marcar, você vai ter o contato. É um paciente que se interessou pela sua clínica, se interessou pelo seu trabalho. Eventualmente, se você colocou dinheiro em campanha, você gastou dinheiro para essa pessoa vir, guarde esse contato, tá? Hoje, essa jornada do paciente,
do funil, né? Vocês já ouviram isso pra caramba. Então, a gente está ali, né? Descobrindo. Então, ele está ali navegando, ele vê lá, alinhadores, tem o sorriso perfeito. Caramba, legal isso. Deixa eu pesquisar o que é isso. E aí ele vai para o seu site, vai para o seu Instagram e, eventualmente, ele entra em contato. O que é legal e o que tem ajudado a gente dentro desse funil, dentro desse passo a passo? Aqui no consultório, a gente fazia tudo de forma braçal, tá? Então, o que a gente fazia? Tinha uma planilha, leads quentes, pessoas que ligaram, se interessaram, marcaram e, eventualmente, não vieram. Isso é um lead quente. O cara teve a descoberta, ele teve interesse, ele considerou comprar, ele mandou mensagem para a gente e acabou não vindo. Pode ter ficado doente, né? Pegou Covid. Agora, acho que semana passada tiveram 2 pacientes novos que, não, eu estou com Covid, assim que melhorar eu vou. Então, a gente tem que ter esses contatos. Hoje, a gente tem uma forma como a Clinicorp, que se você tiver, principalmente o Premium, você tem um controle de CRM. O que é isso? Você tem uma campanha, por exemplo, no Google. O paciente entrou em contato. Você vai lá e anota nome, telefone. E você vai fazer um acompanhamento desse paciente via plataforma. Então, uma coisa que eu e a Lu, a gente fazia de forma braçal, hoje a gente está começando a fazer via plataforma, né? Inclusive, numa das conversas que eu tive com o Caio, que ele me convidou para ser embaixador da Clinicorp, ele falou, Ritz, você não precisa ter Clinicorp, cara, tudo bem, eu sei que você trabalha com isso. Conforme eu fui conversando com o Caio e vendo tudo que o Clinicorp oferecia, eu falava, cara, eu quero ter Clinicorp. Eu quero ter a régua de cobrança, eu quero essa parte do CRM, porque vai o quê? Ajudar a gente nas conversões, tá? Então, a partir desse momento, eu vou passar a bola para a doutora Luísa. Ela vai começar a falar, pessoal, eu vou só pegar a nossa luz para dar uma iluminada na gente aqui e a gente vai tocando, tá? Boa tarde, pessoal. Muito prazer a todos, um enorme prazer estar aqui. O doutor me convidou para falar um pouquinho com vocês, explicar um pouquinho do que eu faço, né? De como a gente fala de venda com alinhadores, como que a gente traz isso para o nosso consultório de uma forma muito mais simples. Então, tudo começa no topo do funil, né? E por que é legal a Clinicorp quando a gente descobriu que tinha o CRM, né? É o Customer Relationship Manager, é como você se conecta com as pessoas que procuram vocês dentro do consultório. Então, quando você tem um aprendizado descoberta, quando você está ali no topo do funil, o que o seu paciente está te falando? Que 50% da decisão de compra ele já tomou quando ele entrou em contato com a clínica, com o consultório, né? Então, muitas vezes, o paciente chega depois desse aprendizado descoberto, a gente fica naquela coisa, né? Ai, será que ele vai fazer? Com certeza. Lu, não fechou, não fez o tratamento. Aonde a gente se perdeu? Em que momento a gente perdeu a mão ali e a gente não conseguiu criar essa conexão? Então, depois de criar esse aprendizado descoberto, né, quando o paciente olha no Zoom, agora em home office, todo mundo ali, reunião o dia inteiro, olhando o dentinho na tela do computador, caramba, eu preciso arrumar meus dentes, preciso arrumar meu sorriso, e aí ele está assistindo televisão, e aparece a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso falando de Invisalign, agora a Thaís Aroto, né? Ou ele entra na internet, vê a sua Smile, os outros alinhadores nacionais. O que acontece quando o nosso paciente ele enxerga o mercado de alinhadores? Ele fala, peraí, quer dizer então que dá para eu arrumar o meu sorriso sem usar aqueles brackets, aqueles ferrinhos que eu usei na adolescência? É isso que eu quero, tá? Então, quando o paciente entra em contato com a gente, ele já tomou a decisão, ele já está considerando a compra efetiva de um tratamento, né? Então, eu gosto de falar que a gente tem 3 fases, então a gente tem a ação, a gente tem a fase de passo a passo, de consciência, eu considero que eu preciso, eu quero aquilo e eu pago por aquilo, e o status, que para nós é muito importante. Então, quando a gente entendeu melhor as ferramentas da Clinicorp, a gente ficou encantado, né? Poxa, aquela planilha de Excel que eu faço, eu não preciso mais.
dentro da plataforma, além de ter uma quantificação de quem é esse lead, se a minha campanha efetivamente está tendo resultado, então, será que o que eu estou ali gastando de grana em marketing está funcionando? Está trazendo resultado? Será que aquilo que eu estou ali investindo, eu estou conseguindo um retorno do meu paciente? Ali a gente tinha que fazer uma coisa braçal, agora com a plataforma não. E por que o mercado de alinhadores, ele agrega valor na hora de fechar um tratamento, né? Por que hoje os pacientes buscam isso? Então, só voltando um pouquinho no tempo, lá no século XIX até o século XXI, a gente estava vivendo ali, até o século XX, a gente estava vivendo um mundo VUCA, né? As pessoas consumiam de uma forma diferente. E a gente migra agora, nesse momento, para o mundo BANI, que é o quê? O mundo pós-pandemia, né? O consumidor que quer tudo muito rápido, que está muito ansioso, que ficou recluso por um período muito grande de tempo e guardou dinheiro porque não viajou ou porque estava com instabilidade no trabalho. Então, você tem um novo consumidor agora que está chegando para a sua avaliação. Então, quando o paciente marca uma consulta, a nossa maior função ali é agregar valor ao que a gente está oferecendo, né? Então, Lu, para eu fazer uma venda, eu preciso agregar valor impreterivelmente. Só que muitas vezes a gente fala muito dos benefícios do produto e acaba esquecendo um pouquinho dos benefícios de nós, né? Da parte técnica. Então, como o doutor falou, vocês são excelentes ortodontistas, vocês são excelentes dentistas, vocês já têm essa carga. E é importante que seu paciente saiba. E com um scanner, por exemplo, você consegue mostrar isso para o seu paciente. Porque é muito difícil, né? Agora me colocando como paciente. Quando um médico vai me falar sobre alguma coisa, tem um conhecimento na área da saúde, sim, mas às vezes ele fala alguma coisa que eu não consigo visualizar. E o que ele faz? Ele pega um papelzinho e escreve ali para conseguir me fazer visualizar e entender o que ele está me passando. A mesma coisa para a gente. Então, eu sou muito bom, eu sou um excelente ortodontista, mas eu estou falando que o paciente precisa melhorar a oclusão e eu não tenho como mostrar isso para ele de uma forma tátil, de uma forma que ele enxergue, né? Então, esse paciente no mundo BANI, ele migra para uma tecnologia, e é onde a gente chega no mercado de alinhadores. Então, a gente pegou duas imagens são do nosso consultório, tá? Só para vocês entenderem como é o nosso fluxo digital. O paciente, ele marca a consulta, tomou a decisão de compra, ele está na nossa recepção. Ele não vai receber uma prancheta e um papel. Recebe um tablet e ali ele vai fazer um cadastro dentro da Clinicorp. Quando ele termina de fazer o cadastro, a nossa secretária manda a anamnese para ele por celular, que também é uma ferramenta fantástica, e o paciente assina. Então, pessoal, além de tudo, hoje a gente diminui o nosso espaço de arquivo, né? A gente não tem mais que ter uma sala só para arquivar as coisas. Está tudo ali digital, dentro da lei, daquilo que o CRO, o Conselho, preconiza, tá bom? Então, o paciente preenche ali a anamnese, e aí ele vai sentar na cadeira odontológica e conversar com o doutor José. Então, é ali onde ele vai contar para a gente o porquê ele tomou a decisão de compra. E aí vem o pulo do gato, né? O segredo. Ouvir o seu paciente. Muitas vezes o paciente senta, a gente vai fazer uma avaliação, vai olhar a parte clínica, a gente fala, você precisa disso, disso, disso. E aí o seu paciente está sentado e fala, caramba, mas eu vim para arrumar um dente, né? Por que ele está querendo me vender uma coisa a mais? E não é bem assim, ele tem a necessidade de ajustar esses outros parâmetros. Só que se a gente não deixa ele contar o que ele precisa, muitas vezes ele vai pensar o quê? Olha, esse cara está querendo me empurrar uma coisa a mais. E não é, né? Então, depois que ele conversa com o doutor, a gente entende as necessidades, ele faz os exames. Então, é esse paciente que quer resolver tudo muito rápido. Então, ele escaneia no consultório, nós fazemos as fotos de documentação e nós fazemos aqui as radiografias. Então, todo o processo dentro do consultório é digital. Porque assim, pessoal, vocês podem imaginar, né? Antigamente, a gente queria achar o endereço, era aquele livro, página amarelinha, deixa eu olhar ali o nome da rua, para onde eu vou. Hoje não, hoje o paciente, ele vem de um aplicativo, com uma pessoa dirigindo, né? Ou ele mesmo vem olhando o Waze. Então, até isso, nesse trajeto até o consultório, ele está fadado a uma imagem. Quando ele chega no nosso consultório e é tudo muito arcaico, a gente não consegue falar para ele, olha, eu trabalho com alinhadores e é uma grande tecnologia. Caramba, é uma grande tecnologia, assinei um papel, e adolescente hoje em dia mais ainda, né? A molecada fica conectada 24 horas por dia. E aí, o paciente vendo o fluxo digital, entendendo que isso está acoplado a uma ortodontia, ele fecha o tratamento com muito mais facilidade, tá bom? E aí,
a venda, né, começa no atendimento. Então, muitas vezes a gente se preocupa muito com o que os outros estão fazendo, os colegas estão cobrando em cada tratamento, e nós, né, cada um tem uma realidade pessoal. Então, a gente tem que se preocupar mais com o que o nosso paciente precisa do que com o que os outros estão fazendo. A nossa maior vantagem competitiva é o nosso bom atendimento, a experiência do cliente, tá? E pensando nisso, né, eu e o Dr. José, a gente criou um método que é um passo a passo de atendimento, que foi o que facilitou e ajudou a gente a fechar mais tratamentos. Por que foi importante ter um método? Porque ele é focado no customer centric, que a gente chama, o seu cliente em primeiro lugar. Então, todo o foco de gasto de energia é focado para o nosso paciente, tá bom? E o que tem dentro do nosso método? Você aprender, identificar o perfil do paciente. Caramba, Lu, então, dentro do mundo digital de alinhadores, eu tenho como saber com quem eu estou conversando do outro lado para dar o melhor atendimento? Sim. Existe um método, né? Não vou me aprofundar muito para a gente não se alongar tanto, mas existe um método que chama DISC, que você identifica quem está do outro lado do telefone. Então, olha que demais. Pela mensagem que a pessoa me manda, eu já sei exatamente a forma de conversa que eu vou ter que criar para gerar uma conexão, os tipos de negociação que eu vou ter quando o paciente vir fechar o tratamento, né? E tudo isso com um foco principal, que é a experiência no atendimento, tá bom? Spincelling, quais as perguntas ideais para a gente fazer no WhatsApp para o nosso paciente? Quais as perguntas a nossa secretária tem que fazer quando ele senta na recepção, né? O que ela tem que falar para o nosso paciente que vai gerar uma conexão? E muitas vezes o paciente está buscando alinhadores, né? Ele senta lá na recepção e aí ele fala para a secretária: ah, legal esse Invisalign, esse alinhador, né? Que bacana. Como funciona? E ela não está preparada. Ela não sabe do que se trata, ela ainda não estudou, não teve um treinamento para isso. O que o paciente vai pensar? Poxa, se ela não sabe o que é, não sei não. Eu não sei se eu vou confiar tanto. Então, esse alinhamento do que a gente deve perguntar para o nosso paciente envolve muito o treinamento da nossa equipe também. Por quê? Para a gente vender mais tratamentos, a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça. Primeira coisa, rapport, tá? O que é isso, Lu? É uma coisa que a gente faz o dia inteiro, toda hora na nossa vida, dentista principalmente. A gente está conversando com uma pessoa e ela te dá um artifício, uma frase que gera uma conexão e você desenvolve melhor a conversa. Então, uma vez uma paciente estava comigo na sala na hora da negociação e ela estava meio quietinha, meio pragmática, sabe, super séria. E eu pensei, caramba, como que eu vou acessá-la ali para fechar esse tratamento? E aí ela soltou dentro do Spincelli com uma pergunta certa que eu fiz, que ela estava com dor no tornozelo porque ela tinha tido um grande problema. Pronto. Eu peguei isso para gerar essa conexão. Falei, nossa, olha, a senhora falou uma coisa agora, eu tô com uma dor no meu joelho. A mulher sorriu, virou outra pessoa, fechou o tratamento, nem me pediu desconto. Então, a gente entrou tanto numa conexão, a gente conseguiu se conectar tanto de uma forma positiva que a paciente esqueceu do preço, né? Ali já não importava mais quanto fosse ser cobrado, porque para ela o importante era o que ela estava sentindo dentro da nossa conversa. E a venda emocional, ela começa no atendimento. Então, o paciente que tem uma boa conexão com a nossa equipe, que tem uma boa conexão quando chega, né? O Caio fala muito isso, eu adoro quando ele fala, você tem um checklist de um passo a passo de quando o paciente chegou no consultório, né? Qual vai ser o passo a passo que a sua secretária tem que fazer para que o paciente tenha a melhor experiência? E um pouquinho aqui, né, só para dar uma pincelada para vocês, quem não sabe, além de dentista, eu me formei odonto, eu sou biomédica, eu tinha muitas aulas de neurofisiologia, e isso sempre me encantou. E aí, hoje, a gente tem uma gama de coisas falando sobre neurociência que diz que o impacto na mente do nosso paciente é tão grande que, às vezes, ele compra alguma coisa que ele não precisa de tão impactado que ele foi. E a gente passa por isso, né? Eu, muitas vezes, vejo um negócio, eu sei que eu não preciso, mas eu compro. Porque aquilo me deu uma sensação de prazer e bem-estar. E dentro da odontologia é isso que a gente tem que gerar para os pacientes. E muito importante, tá por último, mas eu acredito que seja o passo mais importante que a gente tem é o pós-vendas. E por isso ter uma digitalização, você ter uma plataforma digital é muito importante. Como que eu vou controlar 200, 300 pacientes na minha clínica, no meu consultório, se eu não tiver isso muito bem estruturado?
né? E qual que é o nosso foco principal na nossa jornada? Tornar o nosso paciente um promotor. Lu, essa jornada, esse funil acaba quando? Nunca. Nunca mais a jornada do paciente vai terminar. Você vai mantê-lo conectado com o consultório em cada determinado período de tempo. E mesmo que ele não se torne um paciente, ele pode ser um grande apologista da marca de vocês. Né? Eu gosto de dar um exemplo. Eu adoro a Chanel, a história da Gabrielle Chanel, acho incrível, mas não tem uma bolsa. Mas se alguém falar sobre isso, eu vou falar, cara, eu acho fantástico, né? Que história linda, que história legal de empreendedorismo para a época. Eu não tenho, mas eu falo sobre. E é isso que a gente tem que buscar nos nossos pacientes, tá bom? Então, o método passo a passo surgiu quando eu comecei a fazer os atendimentos e as vendas no consultório, e o doutor José falou, Lu, a gente precisa ter um passo a passo disso para que a gente possa ajudar as pessoas a fecharem mais tratamentos também, tá bom? Então, o que a gente precisa entender? O nosso paciente, primeira coisa, reconhecer um problema. Poxa, meus dentes estão tortos, está acumulando muito tártaro, eu preciso entender o que eu vou fazer para resolver. Então, ele vai buscar conhecimento. Aí entra a importância de estar inserido nas mídias, né? No Google, principalmente. Deixa eu entender o que eu preciso. Olha lá, aparelho ortodôntico. Gente, hoje, você digita aparelho ortodôntico, a primeira imagem que aparece no Google é de um alinhador, tá? Então, por quê, Lu, que é um alinhador? Os usuários pesquisam muito mais e clicam muito mais em coisas mais tecnológicas, né? E avaliação de alternativa. Caramba, eu posso pôr o fixo, eu posso pôr o alinhador, qual que eu escolho? E eu acho fantástico que a gente pode tratar dos dois, né? Modelos híbridos. Olha que bacana, o paciente quer fazer uma coisa de acordo com a realidade dele, você consegue fazer, mas também trazendo para ele a oportunidade e a acessibilidade de ter um alinhador, né? De tratar com uma tecnologia nova. E aí ele toma a decisão de compra e ele vem para o comportamento pós-compra. E por que o método Fox ele ajuda no comportamento pós-compra? Porque é aí que a gente vai fidelizar os nossos pacientes, tá? E olha lá, identificação de perfil, né? Como que o nosso paciente que manda uma mensagem para o consultório, como que eu vou criar essa conexão? Dentro do método que eu falei para vocês, o método DISC, existem vários perfis, tá, pessoal? Mas dentro da odontologia, depois de um estudo longo aí de 4, 5 anos, eu trouxe os 4 principais que aparecem para a gente dentro do consultório. O primeiro, pragmático, olha a carinha dele, né? O paciente fechadão, mensagem direta, eu quero um horário amanhã na hora do almoço, quanto custa a consulta, né? Um paciente sem muitos rodeios. O expressivo, o cara sorridente, aquele que troca ideia, chega no consultório, tem banheiro, tem água, tem café? Ah, esse panfletinho, deixa eu ver, me dá uma caneta? Posso aumentar a TV? Posso pegar a revista? É um cara que fala muito. E o pragmático, ele pede desconto para fechar o tratamento? Dificilmente. O expressivo, pra caramba. Então, normalmente, o paciente pragmático, ele é um pouco expressivo. Ele é fechadão, mas na hora de fazer a venda, ele vira simpático pra caramba. E ele começa a te pedir desconto, tá? Afáveis. Quem são esses pacientes? Pacientes muito desconfiados, mas muito fofinhos, né? São pacientes muito queridos, que a gente adora conversar. Vocês devem estar imaginando aí na cabeça de vocês a imagem desse paciente. E eles são muito desconfiados. Então, eles mandam mensagem, mas o doutor é ortodontista mesmo? Tem estacionamento no consultório? Vocês trabalham só com essa marca mesmo? O doutor tem uma rede social? Tem casos para me mandar para eu ver antes e depois? Então, é um paciente que, quando vem com essa mensagem, eu já sei como eu vou lidar na hora do fechamento, tá bom? E o analítico. Esse paciente, gente, é o paciente Google, tá? É aquele paciente que vem na cadeira e fala, eu já sei que meu caso é comprehensive, já sei que meu caso é light, às vezes ele manda mensagem para nós e fala, meu caso é simples, só um dentinho que entortou, já usei aparelho, e aí eu não usei direito à contenção. Aí chega a classe 3, né, aquela coisa louca. Então, por que é importante entender quem são esses pacientes? Para que vocês consigam fechar com mais facilidade. Eu deixei algumas mensagens, a gente colocou para vocês começarem a se introduzir nisso, começarem a entender um pouquinho como funciona. 3 palavras mágicas, praticar, pessoal. Não foi do dia para a noite que eu consegui entender como funcionava, que eu comecei a identificar o perfil, e leva um tempo, né? Tem que virar um hábito para vocês. Mas o que é bacana? Vicia. Então, hoje no consultório pessoal aqui, todo mundo fica, Lu, chegou lá uma paciente pragmática pra caramba. Chega alguém, Lu, acho que essa é analítica. E eu faço isso na rua agora, tá, gente? Eu tô dando no mercado,
tô lá no caixa esperando minha vez, vejo a pessoa falando com a mulher do caixa, olha que afável, danadinha, né? Simpática, fofinha, mas bem desconfiada. Você cria o hábito. Isso é importante para que vocês consigam fechar um pouco mais os tratamentos, tá bom? O que é o Spin Selling que eu pincelei lá para vocês? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Um psicólogo britânico, Hakan, ele fez uma abordagem e todo mundo que vinha ali para fazer uma consulta com ele era vendedor. Olha que interessante. Vendedor anda meio, né, ansioso aí. Tem que bater meta, a gente tem que entregar as metas para a empresa para a gente ter um desconto. Então, o que ele entendeu? Que as pessoas não fechavam muitos tratamentos porque o vendedor não estava bem na hora de passar o preço. E quantas vezes a gente vê ali que a gente está numa situação de passar o valor, a gente tem medo, a gente tem dificuldade de precificação, a gente não sabe que valor a gente vai dar para o nosso trabalho, né? E isso é importante. Então, quando você cria mensagens, conversas, treina a sua equipe para fazer as perguntas certas para os seus pacientes, você consegue entender qual é a solução para o problema que ele tem, para a necessidade que ele te apresenta, tá bom? Isso é muito importante. Então, algumas perguntinhas, né, para vocês entenderem melhor o que é isso. Faz sentido para você o que eu te expliquei? Olha, se eu estivesse no seu lugar, imaginando um afável, né, que pergunta, mas eu não quero pagar consulta, e se eu não for fazer o tratamento, né? O que eu vou falar para ele? Poxa, no seu lugar eu teria essa mesma preocupação, mas veja bem, na consulta a gente vai te escanear, a gente vai fazer suas fotos, eu vou agregar valor porque eu tenho que oferecer, tá bom? Outro ponto, se eu entendi bem, você prefere dessa forma, certo? Mas veja, o melhor para você é esse caminho pela minha experiência técnica. Isso é muito importante, pessoal. O paciente Google, né, que ele vem achando que ele é ortodontista, como que você fala para ele que você que é ortodontista? Você vai brigar? Você vai ser arrogante? Não. Você vai falar, legal, eu entendo a sua posição, entendo que você prefere um tratamento mais simples, que você vai pagar menos. Mas olha, pela minha experiência, não vai funcionar, tá? Isso é muito importante. Obrigada por compartilhar o seu feedback, né? O que a gente contou desse paciente. O quanto o feedback desse paciente impactou no nosso atendimento, o quanto impactou no que a gente ia fazer daqui para frente. E a pergunta que eu adoro, que é qual o melhor dia e horário para você? Lu, não vou conseguir dar para o paciente o que ele quer, exatamente, mas ele vai achar que sim. E aí você cria uma conexão muito grande com esse paciente. Poxa, Luiz, eu quero ir amanhã, meia-noite. Olha, infelizmente esse horário a gente não consegue, mas eu tenho um horário às 11h30, vamos lá? É isso que a gente tem que mostrar para o nosso paciente, tá bom? Então, eu coloquei algumas coisinhas aqui para que vocês pudessem tirar foto, quem quiser copiar para usar no consultório. Eu acho que é muito interessante, porque são perguntas que eu testei por um período de tempo, elas não foram criadas do dia para a noite, tá? Tanto para o WhatsApp quanto para venda. Então, quando o paciente está sentado com a gente para fazer a negociação, eu gosto de escrever os valores, né? Sentar com ele e mostrar para ele a negociação. A partir do momento que um paciente vai fechar um tratamento com vocês, pessoal, vocês têm que tirar aquela coisa do eu tô desse lado, você tá desse, e eu decido quanto você vai pagar e você vai ter que aceitar. É uma decisão mútua, é uma decisão em conjunto. Então, muitas vezes a gente oferece, olha, seu tratamento vai custar R$50 mil de reabilitação, você pode fazer em 10 vezes Pix, 10 vezes no crédito e 5% à vista. Caramba, eu entreguei tudo para o meu paciente. E se eu colocar, olha, vai custar 50 mil, consigo fazer até 10 vezes, vamos tentar uma flexibilidade, como fica bom para você? Às vezes o paciente vira para mim na salinha e fala, vou fazer em 7 vezes. Olha que beleza, né? Se tivesse falado em 10, provavelmente ele faria. E aí ele fala, mas eu quero pagar à vista, Luísa, quanto que você consegue de desconto para mim? Quanto é bom de desconto para você? Poxa, né, 50%, haha, todo mundo vai dar risadinha, né, porque é inviável, mas ele vai te dar um número. E se não for possível, a gente vai chegar junto com um denominador ali que seja benéfico para todo mundo, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do rapport que eu falei, quantas vezes eu saio de casa de Uber e falo, não vou falar nada hoje, acordei meio assim, vou quietinha. Vou descer do Uber, o que eu faço? Seu Sebastião, um beijo, Deus te abençoe, que seu filho passe na faculdade e que dê tudo certo. Por quê? Muitas vezes a conexão que a gente cria dentro de um aplicativo, né, do carro dessa pessoa é tão grande que a gente nem consegue não falar. A gente fica até um pouco intimidado de ficar em silêncio, né? Claro, se o outro, quem estiver dirigindo, não for um pragmático, né? Então,
é importante que dentro do consultório a gente aplique essa técnica. Qual que é a diferença da presumida para a condicional? Presumida é aquilo que o paciente vai enxergar, então você vai conseguir mostrar para ele o que é uma classe 2, a importância dele fazer um tratamento com alinhadores usando elástico, né? E a condicional, poxa, isso vai mudar a sua vida. Eu vou te dar os motivos pelos quais você não vai me falar não para o tratamento, né? Ao invés de focar só no produto, olha a técnica que eu tenho, eu trabalho há tantos anos com alinhadores, com ortodontia fixa, tenho muita experiência para te dar o melhor tratamento possível, tá? O que é esse espelhamento? Muitas vezes, na hora de fechar o tratamento, o paciente vai cruzar o braço, né? Ele está fechado a negociação. Cruza o braço também, façam esse teste. Indiretamente, parece que isso intimida as pessoas e eles começam a mudar de posição, né? O paciente tem que ficar conectado com vocês, então, entregar uma caixinha do aparelho, deixar o paciente confortável na cadeira, para ele não ter vontade de pegar o celular e entrar na conta do banco, tá? E como que eu uso o neuromarketing para trazer para a consulta? Olha que bacana. Olha, já te expliquei que na consulta tem um escaneamento que permite uma simulação e que depois eu vou fazer o planejamento, que é o clean check. Eu vou te mostrar o que é esse clean check, né, gente? Isso é empatia. O paciente não entende o que é a simulação, ele não entende o que é um clean check, um planejamento ortodôntico digital para alinhadores. Então, manda uma fotinho, deixa o paciente visualizar. Isso ajuda muito na hora de negociar e aumentar as vendas e aumentar a nossa lucratividade, tá? E a experiência do paciente está diretamente ligada com a neurociência. Eu gosto de falar da batatinha Coca-Cola do Mac. Você está andando no shopping, praça de alimentação, cheiro que você sente da batatinha do Mac, você fala, meu Deus, que cheiro bom, né? Tô aqui de dieta, vou passar na praça de alimentação, mas entra aquele cheiro da batata, você fala, caraca, deixa eu sumir daqui. Por quê? Ativa o sistema límbico, prazer. Você lembra do gosto, você lembra do sabor, é igual uma latinha de Coca-Cola gelada no verão, né? E por que na odontologia, na ortodontia é a mesma coisa? A gente consegue trazer para o paciente prazer em fazer um tratamento com alinhadores. Olha, não dói como o outro, não vai te machucar tanto, é uma coisa mais invisível, né? Você consegue tirar para comer determinados alimentos. Isso ativa o sistema límbico dos nossos pacientes, tá? E aí, no que eu acho mais importante, que é o follow-up, né? É o que a gente fala para o paciente, olha, não esqueci de você, lembro que você existe e vou cuidar de você sempre, enquanto você for o meu paciente. Então, essas duas mensagens, para que vocês tenham de exemplo, possam passar para a equipe, espero que ajude bastante, de mensagens que a gente envia para quem está em tratamento ortodôntico e para quem está finalizando, porque o nosso foco de aumentar a receita e a lucratividade não precisa ser só na ortodontia. Imagina que bacana você conseguir lucrar vendendo uma limpeza, um clareamento, coisas simples de finalização, que são importantes para a saúde e o bem-estar do seu paciente. Isso aumenta o nosso ticket médio e muitas vezes é um valor que você nem imaginava que pudesse entrar no consultório e você pode usar para outras coisas, como investimento em marketing, tá bom? Então, todo paciente que vem ao consultório, isso a plataforma ajuda muito, pessoal. Isso, né, no que a gente estava vendo hoje, o quanto vai impactar e melhorar a nossa vida aqui, a automatização das mensagens de pós-venda, que a gente personaliza, isso é muito importante também. Então, envie a mensagem para o seu paciente depois da consulta, mesmo que ele não tenha fechado o tratamento, procura saber o feedback dele, se ele ficou com alguma dúvida, né? Close a Tati, mas você que vai tratar com Invisalign, ou que vai fazer com algum outro alinhador que tem uma mecânica um pouco diferente, manda a mensagem no dia seguinte para saber se o paciente também. Pacientes que faltaram, pessoal, faz ali dentro da plataforma, pega nos últimos 6 meses, vamos supor, pede para a sua secretária te ajudar. Quem faltou? Caramba, tem 60 pessoas que agendaram e não vieram. 50% de decisão de compra tomada e por algum motivo não vieram em consulta e a gente vai deixar no limbo? Jamais. A gente vai mandar uma mensagem para fazer esse pós-venda, tá bom? Mensagem para quem não fechou, então determine um período, eu gosto de falar, reative em uma semana, depois um mês, depois 3 meses. Aqui a gente já fechou tratamentos de 1 ano atrás, como foi desse paciente, nessas reativações, tá bom? E crie pesquisas de satisfação, porque o Google Forms, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta gratuita, digital, vocês podem mandar para o paciente com alguma pergunta ali que seja interessante para que vocês entendam se esse paciente vai se tornar um promotor do consultório ou não, tá bom?
reaquecer o lead, né, Lu? Caramba, aí peguei um monte de lead, joguei na plataforma da Clinicorp, lá no CRM, e aí eu quero reativar. Poxa, a gente está com a faca e o queijo na mão, né? A plataforma te contando ali na sua programação que o paciente faltou, ou que ele veio e não fechou, ou que ele veio e fechou e você vai fazer um pós-venda, né? O paciente não vem em consulta, reaqueça. Pelo menos a cada 3 meses, tem o hábito de reaquecer as pessoas que entrarem em contato. Se te falarem, já comecei um tratamento em outro lugar, poxa, que legal, muito sucesso no seu tratamento. Já fiz isso uma vez e a paciente me mandou mensagem depois de 6 meses. Luísa, eu terminei meu tratamento em outro lugar, mas agora eu quero indicar minha mãe para vocês. Eu acho que ela vai gostar mais. Ela precisa de um tratamento um pouco mais, um tratamento mais complexo, eu acho que vai caber melhor no Invisalign. E ela trouxe a mãe dele para tratar com a gente. Se naquele momento eu não tivesse falado para ele muito sucesso no seu tratamento, não tivesse tido ali uma empatia de entender que ele preferiu outro, tudo bem, ele não mandaria a mãe dele vir, tá bom? Crie planilha de controle. Dentro da plataforma a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Então, se a sua secretária está começando agora na digitalização, está entrando na Clinicorp, pegue uma planilha com ela e passe com ela para o sistema, isso vai facilitar muito a venda de vocês. Tá bom, pessoal? Bom, merchanzinho de leve aqui, né? Quem quiser mais conteúdo, eu falei muito rapidamente, porque senão a gente ficaria aqui uma tarde inteira, com muito prazer, mas eu não teria essa possibilidade hoje. Mas me segue no Instagram, me manda inbox se tiver alguma dúvida, se precisar de ajuda em alguma coisa, eu estou super à disposição. E vamos em frente, que esse mercado é grande, está crescendo, e a gente tem tudo aí para aumentar nossa lucratividade e virar, né, se tornar cada vez mais digital. Beleza? Acho que é isso, Arthur. Agora a gente troca aqui. Cadeirinha, jogo da cadeira. Boa. Até, pessoal, eu fiz questão da Lu falar, porque ela faz isso super bem aqui no consultório. Sigam ela até para conhecer mais o método Fox, é um método criado pela gente, um método de atendimento, de venda. A gente tem um curso específico para isso, então quem tiver interesse, entra no Instagram da Lu, no meu. Inclusive, a partir, né, deixa eu até pôr aqui o último slide, a partir de sexta, sábado, a gente está começando um novo projeto. Dentro dessa minha viagem, eu vou mostrar como é possível fazer a gestão do consultório mesmo estando à distância, como que isso é possível. Então, sigam aí nas redes sociais, que vai ter bastante novidade. E eu, como eu falei, eu quis que a Lu participasse porque ela tem um conteúdo muito legal no Instagram dela. Então, sigam também a doutora Demarco. E é isso. Cara, queria agradecer de novo, Caio. Deixa eu parar de compartilhar. Salve, Ritz. Estamos aqui te escutando. Cara, eu vou te ligar semana que vem, porque a gente fez live. Aí eu falei no começo, você falou na imersão, falei agora, eu vou te ligar, eu vou ficar com saudade. Pode crer, velho, pode crer. Mas vai lá, aproveita, né? Eu acho que você merece demais. E a gente tá aqui dando risada, no bom sentido, que como é bom, né, escutar pessoas que falam, né, sobre empreendedorismo. Tem um colega nosso, o Cauê, tá conosco, ele virou assim, mas isso não é para alinhador, isso é para vender, é para tudo, não é só para bracket, não é só para ortodontia. Quer dizer, realmente tendo uma metodologia de trabalho, né, e entendendo um pouquinho como que funciona o ser humano, que nem a Lu demonstrou muito bem a questão, né, de um cliente pragmático, né, sabendo como lidar com esse cliente, tem muito bem clara a metodologia, como que vai trabalhar no passo a passo, não tem outro caminho a não ser o sucesso. Então, nosso time aqui curtiu demais, eu tenho certeza que quem está em casa, né, acompanhando conosco até esse horário, também aproveitou muito. E Ritz, Lu, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui conosco, né? Eu sei que foi um dia muito corrido para vocês, mas deu tudo certo.